Você já se sentiu aprisionado por um vínculo emocional que simplesmente não consegue romper, como se sua paz de espírito estivesse acorrentada a outra pessoa? Hoje, vamos explorar os segredos do estoicismo que podem libertar sua mente. O que Marco Aurélio faria em seu lugar? Ou melhor, o que você pode fazer agora para se libertar? Desconectar-se emocionalmente de alguém não é sobre frieza ou indiferença, mas sobre recuperar o controle. Os estoicos nos ensinam que nossa serenidade depende de focarmos no que está sob nosso domínio. Neste vídeo, você aprenderá 6 lições estoicas para se libertar emocionalmente, viver com temperança e encontrar a verdadeira resiliência. 1. Aceite a natureza das coisas. A vida é um constante fluxo, uma dança ininterrupta de mudanças que nem sempre estamos preparados para aceitar. Quando tentamos deter o movimento natural das coisas, nos encontramos em uma luta inútil, como tentar segurar a água com as mãos. Há uma beleza austera na aceitação daquilo que não podemos controlar, uma harmonia silenciosa em reconhecer que algumas coisas simplesmente são como são. Nessa perspectiva, a dor se torna um professor severo, mas justo. Imagine um rio que percorre seu caminho sem hesitação, indiferente às pedras e curvas que encontra. Você, à beira desse rio, pode tentar agarrar as folhas que passam, mas elas inevitavelmente escorrem entre seus dedos. É nesse momento que a verdadeira sabedoria surge. Perceber que não é necessário capturar cada folha, mas simplesmente observar o seu curso. Assim também são as emoções e os vínculos. As coisas seguem seu caminho, independentemente de nossos desejos ou intenções. Um estoico entende que a aceitação não é sinônimo de passividade ou resignação, mas um ato de coragem. Aceitar é, na verdade, um grito silencioso contra o desespero. Um reconhecimento de que o mundo segue seu curso e não há vergonha em seguir o nosso próprio caminho, mesmo que seja diferente do que esperávamos. Esse entendimento nos permite navegar pela vida com uma mente mais leve, sem o peso das expectativas irreais. Há um certo encanto melancólico em abraçar a natureza das coisas, não como quem cede à apatia, mas como quem dança ao ritmo inevitável da existência. Para muitos, essa aceitação é um processo doloroso. A mente humana, eternamente inquieta, resiste a abrir mão de suas ilusões de controle. Contudo, a verdadeira liberdade nasce nesse momento de rendição. Quando paramos de lutar contra o que é inevitável, descobrimos uma serenidade que antes nos escapava. No entanto, o ato de aceitar não deve ser confundido com frieza ou indiferença. É um estado de presença plena, onde somos capazes de sentir profundamente, mas sem nos deixar consumir pelas emoções. Essa é a diferença sutil, mas crucial, entre ser dominado por uma tempestade e assistir à sua passagem do conforto de um abrigo seguro. O estoicismo, com sua lógica implacável e sua profunda humanidade, nos convida a essa transformação. A aceitação não é o fim do caminho, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada onde os grilhões das expectativas se quebram e a mente, antes inquieta, encontra descanso. 2. Controle o que está sob seu poder. A arte de viver é também a arte de compreender os limites do nosso poder. Muitas vezes, nos perdemos em batalhas que não nos pertencem, tentando controlar o incontrolável, moldar o imoldável. A sabedoria estoica nos chama a concentrar nossas energias naquilo que está, de fato, sob nossa jurisdição, nossas próprias ações, nossos pensamentos, nossa perspectiva sobre o mundo. Considere a história de Lucia, uma jovem artista. Quando seu parceiro decidiu se afastar, Lucia se viu à deriva, presa em um labirinto de emoções confusas. Ela passou dias, semanas, tentando entender, tentando mudar o coração de alguém que já estava em outro lugar. Contudo, em um momento de clareza, percebeu que o controle que tanto buscava não estava fora dela,
mas dentro. Lucia voltou sua atenção para a arte e cada traço em sua tela se tornou um reflexo de sua alma, um testemunho de sua capacidade de criar beleza a partir da dor. Essa é a essência do controle estoico, saber distinguir entre o que é nosso e o que não é. Tentar manipular os sentimentos alheios é como tentar comandar os ventos, um exercício de futilidade que só leva à frustração. No entanto, a partir do momento em que aceitamos essa verdade, um mundo de possibilidades se abre. Podemos redirecionar nossa energia para algo que realmente faça a diferença, algo que nos fortaleça. O controle interno é um poder silencioso, mas transformador. Não é necessário levantar a voz ou fazer grandes gestos para demonstrá-lo. Ele se manifesta nas escolhas cotidianas, na maneira como reagimos às adversidades, na forma como tratamos aqueles ao nosso redor. É um tipo de força que não precisa de validação externa, pois sua origem é puramente interna. No fundo, reconhecer o que está sob nosso poder é um ato de amor próprio. É escolher não ser escravo das circunstâncias, mas sim o autor de nossa própria narrativa. Quando entendemos que não precisamos vencer todas as batalhas, mas apenas aquelas que realmente importam, a vida ganha uma nova perspectiva. Lucia, em sua jornada, não apenas encontrou paz, mas também um propósito renovado. Sua arte se tornou mais vibrante, mais autêntica. E assim, ela aprendeu que ao abraçarmos o que podemos controlar, encontramos não apenas liberdade, mas também um caminho para a verdadeira realização. 3. Pratique a distância mental. Há algo profundamente transformador em praticar a distância mental. É um tipo de alquimia interior, onde as emoções mais avassaladoras são transmutadas em tranquilidade contemplativa. No entanto, essa prática exige uma habilidade quase artística de observar, sem se envolver, de presenciar os altos e baixos da existência, como se estivéssemos assistindo a um filme cujas reviravoltas, por mais emocionantes, não têm o poder de nos desviar do nosso equilíbrio. Imagine estar em um vasto campo, sob um céu inquieto. Nuvens escuras se acumulam, trovões ecoam à distância, mas você permanece firme, sentindo o vento tocar o rosto. É assim que a mente se comporta quando aprende a manter distância. Ela reconhece a tempestade sem ser tragada por ela. Não é que as emoções desapareçam, elas ainda estão lá, mas como visitantes temporários e não como proprietárias do espaço. Essa prática nos lembra do conselho de Epicteto que dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Somos propensos a nos perder em nossas próprias narrativas, transformando pequenos contratempos em tragédias épicas, como se fôssemos personagens de um drama sem fim. No entanto, quando assumimos o papel de observadores, essas mesmas narrativas começam a perder seu domínio sobre nós. Tomemos, por exemplo, a história de Ana, uma professora que enfrenta diariamente os desafios de um ambiente de trabalho conturbado. Cada palavra dita, cada olhar reprovador parecia penetrar diretamente em sua alma, corroendo sua paz. Entanto, ao adotar a prática da distância mental, Ana aprendeu a ver essas interações sob uma nova luz. Elas deixaram de ser feridas abertas e passaram a ser cenas de uma peça na qual ela não precisava mais atuar de forma reativa. Ana percebeu que poderia assistir a esses momentos como quem assiste ao movimento de folhas ao vento. Um espetáculo natural, mas que não requer sua interferência. Há uma liberdade incomparável nesse distanciamento. Ele nos permite perceber que a maioria das preocupações que carregamos são, na verdade, reflexos de uma interpretação errônea da realidade. Quando nos afastamos, ainda que por um breve momento, conseguimos avaliar o verdadeiro peso das situações, muitas vezes descobrindo que são bem mais leves do que imaginávamos. Contudo,
Não se trata de uma negação das emoções, mas de um convite a vivê-las com sabedoria. Ao invés de lutar contra a tristeza ou a raiva, observamos seus contornos, suas texturas, como se estivéssemos estudando uma obra de arte complexa. Com o tempo, essa observação nos ensina que nenhuma emoção é permanente, que tudo invariavelmente passa. Praticar a distância mental também nos ajuda a reconhecer a dualidade da existência. Para cada momento de dor, há um instante de alívio. Para cada perda, um novo começo. Esse equilíbrio, tão frequentemente ignorado, se torna evidente quando paramos de nos identificar tão profundamente com nossas experiências. A vida, em sua essência, é um jogo de contrastes, e a distância nos permite apreciar ambos os lados sem ser esmagados por nenhum deles. Assim, a distância mental se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Ela não apenas nos ajuda a lidar com situações difíceis, mas também nos prepara para enfrentar desafios futuros com mais resiliência. Afinal, uma mente que aprendeu a observar sem ser arrastada pelas correntes é uma mente que encontrou sua verdadeira força. Essa prática, embora simples em teoria, demanda um esforço constante. É preciso cultivar um estado de presença, uma atenção cuidadosa ao que acontece dentro e fora de nós. Mas uma vez incorporada, ela transforma nossa relação com o mundo. Descobrimos que podemos habitar um espaço de quietude, mesmo quando tudo ao redor parece estar em o caos. Em última análise, a prática da distância mental é um caminho para a verdadeira liberdade. Não a liberdade de evitar os desafios da vida, mas a liberdade de enfrentá-los, sem perder nossa essência. É um lembrete de que, por mais turbulenta que seja a jornada, sempre podemos encontrar um ponto de paz, um refúgio dentro de nós mesmos, onde a serenidade reina soberana. 4. Reconheça a temporalidade de tudo. A temporalidade é a essência do universo. Tudo que nos rodeia, desde as grandiosas montanhas até as mais efêmeras flores, existe apenas por um instante em termos cósmicos. Essa consciência, quando abraçada, pode ser ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Há uma estranha melancolia em perceber que todas as coisas que amamos, bem como aquelas que nos causam angústia, estão fadadas a desaparecer. Mas, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que reside a verdadeira liberdade. O tempo, com sua marcha implacável, nunca para nos conceder tréguas. É como um rio silencioso, levando consigo as memórias e os momentos que pensamos possuir. No entanto, a chave para viver plenamente não está em tentar conter esse fluxo, mas em aprender a navegar com ele. Marco Aurélio, em sua sabedoria serena, escreveu: "Logo, você terá esquecido de tudo. Logo, todos terão esquecido de você." Essas palavras, longe de serem sombrias, nos convidam a abraçar a fugacidade da vida com um espírito leve. Há algo profundamente poético em testemunhar o ciclo constante de começos e fins. O sol nasce e se põe, as estações mudam, e até mesmo os maiores impérios que já existiram são agora apenas poeira no vento. Esta impermanência universal é o que torna cada momento singularmente precioso. Não fosse a certeza de sua transitoriedade, a beleza perderia sua intensidade e os laços humanos, sua profundidade. Pense em um encontro à beira do mar, onde as ondas lambem suavemente a areia sob os pés. Cada onda que se aproxima é única e irrepetível. Não importa o quanto se tente capturar o momento, ele inevitavelmente escapa. No entanto, é justamente essa natureza passageira que o torna inesquecível. Assim é com tudo em nossa existência. E quanto mais cedo aceitarmos essa verdade,
mais seremos capazes de viver com serenidade. Reconhecer a temporalidade das coisas não significa se render ao pessimismo. Pelo contrário, é um convite para vivermos com mais presença, valorizando cada detalhe que compõe nossa experiência. Quando entendemos que nada dura para sempre, até mesmo as situações mais dolorosas perdem parte de seu peso. Afinal, assim como as tempestades vêm e vão, também nossas dificuldades encontram seu fim. Entretanto, esse entendimento não surge sem esforço. Somos frequentemente tentados a nos apegar àquilo que nos é familiar, seja uma pessoa, uma fase ou uma emoção. A ideia de perder o que amamos desperta em nós um desejo quase irresistível de segurar firme, como se isso pudesse impedir o inevitável. Mas o estoicismo nos ensina que é justamente ao soltar as amarras que encontramos a paz. A temporalidade, longe de ser uma maldição, é um dos maiores presentes da vida. Ela nos lembra que o agora é tudo o que temos. Quando enxergamos o mundo através dessa lente, começamos a perceber a beleza nas pequenas coisas. O brilho do sol após a chuva, o riso inesperado de uma criança, o calor de um abraço. Esses momentos, por mais simples que sejam, se tornam os pilares de uma vida bem vivida. Além disso, aceitar a impermanência nos ajuda a cultivar uma gratidão profunda. Cada encontro, cada experiência é uma oportunidade única que nunca se repetirá da mesma forma. E, ao abraçarmos essa realidade, nos tornamos mais abertos às mudanças inevitáveis que a vida nos apresenta. Aprendemos a valorizar não apenas os momentos de alegria, mas também os de tristeza, pois ambos fazem parte da tapeçaria rica e complexa da existência. Em última análise, a temporalidade nos desafia a reavaliar nossas prioridades. O que realmente importa em um mundo onde tudo é passageiro? Essa pergunta, embora desconcertante, nos conduz a uma vida mais autêntica, guiada por valores que resistem ao teste do tempo. Ao final, não é sobre quanto tempo temos, mas sobre como escolhemos vivê-lo. E nessa escolha reside a verdadeira sabedoria. 5. Medite sobre a morte. Pensar na morte é um exercício que muitos evitam, como se o simples ato de refletir sobre o fim pudesse invocá-lo. No entanto, os estoicos nos ensinam que a morte não deve ser encarada com medo, mas sim como uma companheira silenciosa, sempre presente, que nos lembra da preciosidade de a cada instante. Quando aprendemos a meditar sobre a morte, não é ela que nos assusta, mas a ideia de viver uma vida sem significado, desperdiçando os momentos que nos foram concedidos. Cada manhã que nos desperta é um lembrete sutil de que o tempo está se esgotando. Embora essa verdade possa parecer sombria, ela contém em si uma beleza inegável. Saber que nossa jornada é finita nos impele a agir com mais intenção, a falar com mais sinceridade e a amar com mais profundidade. Marco Aurélio, em sua sabedoria tranquila, escreveu: "Você pode deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa." São palavras que ecoam como um chamado à consciência, uma convocação para viver com propósito. Para os estoicos, meditar sobre a morte não é um exercício mórbido, mas um portal para a liberdade. Ao encarar a inevitabilidade do fim, somos libertados das pequenas ansiedades que costumam consumir nosso espírito. As preocupações cotidianas, os ressentimentos e até mesmo os medos mais profundos começam a parecer insignificantes quando comparados à vastidão da eternidade. É nesse espaço de reflexão que encontramos a coragem para nos desapegar do que não importa e abraçar plenamente o que realmente tem valor. Imagine Ana, uma médica que passa seus dias salvando vidas, mas que ao voltar para casa se depara com o silêncio esmagador de sua própria mortalidade. Ela começa a meditar sobre a morte não como uma inimiga, mas como uma aliada. Cada paciente que perde é um lembrete de que sua própria existência é temporária, mas essa consciência não a paralisa. Pelo contrário,
ela encontra um senso renovado de propósito em seu trabalho e começa a valorizar os pequenos momentos que antes passavam despercebidos. Meditar sobre a morte nos ensina a cultivar uma forma única de gratidão. Em vez de temer o que está por vir, aprendemos a celebrar o que temos agora. Cada sorriso, cada conversa, cada nascer do sol se torna um presente raro, algo que não deve ser tomado como garantido. Essa perspectiva transforma a maneira como experimentamos o mundo, tornando-nos mais atentos e mais vivos em cada momento. Há, contudo, um paradoxo intrigante em meditar sobre a morte. Quanto mais a contemplamos, mais aprendemos sobre a vida. A morte nos mostra que não há tempo a perder com superficialidades, que nossas escolhas devem ser guiadas por valores que transcendam o efêmero. Quando nos lembramos de nossa finitude, os conflitos parecem menos urgentes, as ofensas menos dolorosas e os fracassos menos definitivos. A vida, em todas as suas imperfeições, se revela em sua plenitude. Essa prática estoica também nos prepara para aceitar o inevitável com serenidade. Não é fácil imaginar o momento em que daremos nosso último suspiro, mas ao fazer isso, começamos a perder o medo que muitas vezes nos paralisa. A morte, percebemos, não é o fim de tudo, mas o fechamento de um ciclo, uma transição que dá sentido ao que veio antes. Ela nos desafia a viver de tal forma que, quando o momento chegar, possamos olhar para trás sem arrependimento. Por fim, meditar sobre a morte nos ajuda a deixar um legado que ressoe além do nosso tempo. Não se trata de buscar imortalidade, mas de viver de maneira a impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão se torna uma forma de perpetuar a vida, mesmo após nossa partida. E assim, ao nos reconciliarmos com a morte, aprendemos a viver de forma mais plena, mais consciente, mais humana. 6. Substitua vínculos com virtudes. Quando um vínculo é rompido, seja ele qual for, resta um vazio que clama por preenchimento. Muitos se apressam em buscar substituições, tentando reatar laços ou encontrar novas conexões que apaziguem a ausência. No entanto, os estoicos nos mostram uma alternativa mais profunda: substituir esses vínculos por virtudes. Em vez de procurar no exterior o que falta, voltamos nosso olhar para dentro, para os valores que podem sustentar nossa existência de maneira duradoura e significativa. A virtude é uma âncora em meio às tempestades da vida. Enquanto os vínculos humanos são frequentemente frágeis e mutáveis, as virtudes são como rochas que permanecem firmes, independentemente das marés. Quando colocamos a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria no centro de nossa experiência, criamos uma base inabalável. Esses valores não dependem das circunstâncias externas nem da aprovação dos outros. Eles florescem em nosso interior, alimentados por nossa vontade de crescer e evoluir. Considere João, um homem que passou grande parte de sua vida buscando validação em seus relacionamentos. Cada nova amizade ou romance era, para ele, uma tentativa de preencher lacunas emocionais. No entanto, com o tempo, João percebeu que esses vínculos eram temporários e muitas vezes carregados de expectativas irrealistas. Foi então que ele começou a cultivar as virtudes. A coragem o ajudou a enfrentar seus medos. A temperança trouxe equilíbrio às suas paixões. A justiça o guiou em suas interações. E a sabedoria o conduziu a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Quando trocamos a busca por vínculos pela prática de virtudes, algo extraordinário acontece. Passamos a viver com mais integridade, pois nossas ações deixam de ser motivadas pelo desejo de agradar ou de evitar a solidão. Em vez disso, são guiadas por princípios sólidos que nos conferem dignidade e autonomia. Cada escolha que fazemos se torna uma oportunidade de expressar quem realmente somos.
não quem achamos que os outros esperam que sejamos. Além disso, as virtudes têm o poder de transformar nosso relacionamento com o mundo. Ao adotar a compaixão, por exemplo, deixamos de ver os outros como ameaças ou obstáculos e começamos a enxergá-los como companheiros de jornada. A paciência nos permite enfrentar adversidades com serenidade, enquanto a humildade nos ensina a valorizar cada lição, por mais difícil que seja. Essas qualidades, quando cultivadas, não apenas nos fortalecem, mas também enriquecem nossas conexões, tornando-as mais autênticas e significativas. A transição de vínculos para virtudes não é, entretanto, um caminho livre de desafios. O apego às relações pode ser tão profundo que a ideia de substituí-las por valores abstratos parece quase impossível. No entanto, é importante lembrar que as virtudes não são frias ou distantes. Elas são expressões vivas de nossa humanidade, manifestadas em atos concretos e cotidianos. É por meio delas que encontramos uma nova forma de pertencimento, não mais baseada na dependência emocional, mas na interconexão universal. Ao longo desse processo, percebemos que as virtudes não apenas preenchem o vazio deixado por vínculos rompidos, mas também nos preparam para lidar melhor com futuras perdas. Uma pessoa que se apoia na resiliência não se quebra diante das adversidades. Uma alma guiada pela esperança não sucumbe ao desespero. As virtudes, ao contrário dos vínculos efêmeros, permanecem como companheiras fiéis, oferecendo suporte e orientação em cada fase da vida. Essa substituição traz também um profundo senso de liberdade. Não mais atados às expectativas e aos caprichos alheios, somos capazes de trilhar um caminho autêntico, onde nossas escolhas refletem nossos valores mais íntimos. Esse é o tipo de liberdade que os estoicos defendem, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas de um compromisso inabalável com o que é correto e virtuoso. Por fim, ao cultivarmos as virtudes, transformamos não apenas nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. Cada ato de bondade, cada gesto de coragem reverbera, criando ondas que inspiram e elevam os outros. Assim, mesmo quando os vínculos são rompidos, permanecemos conectados a algo maior, algo que transcende o efêmero e nos aproxima do que há de mais nobre em nossa natureza. E é nesse espaço de conexão interior que encontramos o verdadeiro sentido da existência. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre como o estoicismo pode transformar sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber mais lições filosóficas. E claro, deixe nos comentários qual lição mais ressoou com você. Até o próximo vídeo!